Vocês estão bem? Como é que vocês estão sentindo o sentimento do mercado nesse momento? Cara, sabe que naquele Hello Brasil, do Contar do Caligares, que foi o livro que tornou ele famoso, ele fala isso, né? Que esse negócio de tudo bem é uma idiosincrasia brasileira. Né? Assim, claro que não tá tudo bem, né? Como você tá, né? Ça va? How are you? Né? Sim. Essa é a pergunta típica, comum, né? Tudo bem nunca vai estar, né? Então, quando você morreu, você não tem problema. Bom, eu acho que a Bolsa Brasileira, o mercado brasileiro em geral, né? Acho que passa por um momento muito ruim. Eu acho que é inegável isso, né? Eu acho que essa questão toda de momento, né? Até como é o título, para onde vai, né? É super difícil. Normalmente ela tem duas dimensões, né? Uma tem que ter um certo momentum e tem que ter valuation, né? Tem que ter preço, né? Tem que estar mais barato que o valor intrínseco e tem que ter algum magnetismo puxando essa coisa na direção do valor intrínseco. E eu acho que nessa perspectiva do momento, que tem a ver com esse ânimo aí que você está tentando trazer, é um momento muito ruim, né? E acho que a coisa ela é ruim há bastante tempo e intensamente ruim. Acho que esse é o problema maior, né? Acho que começa no Brasil especificamente ali em julho de 21, com toda aquela história do meteoro do Paulo Guedes, depois vem a tentativa da reforma do IR, e a inflação começa a vir, você sobe a Selic, todo mundo achava que ela ia subir do 2, ia subir muito, né, ia para 8, e de repente ela vai para 3,75, fica lá muito tempo, depois começa o mundo a apertar a taxa de juros, aí depois tem uma eleição no Brasil também, então há muito tempo vem ruim. Começa 2024 com aquela ideia estava chamando, em 2024, o ano que não começou. Né, que você, olha, 2024 vai ser o ano do corte de juros, começa em março, o Fed corta 6, 7 vezes, isso vai ser bom para mercados emergentes. Foi muito ruim quando subiu, vai ser muito bom quando cair. Né? Essa era a ideia básica, então a gente estava ali no começo do ano passageiros da agonia, esperando o Fed cortar juro, porque quando você tem lá um bond do JP Morgan pagando 6,5 em dólar, 7% em dólar, o custo de capital fica muito alto e dificilmente você vai olhar para essa coisa, né? O Brasil muito periférico no mundo, então fica mesmo muito barato. A gente tem uma chance, quando entrou uma chance agora de que o ano finalmente comece, né? Que seria os últimos indicadores de inflação e atividade nos Estados Unidos dão, no geral, o entendimento de que, olha, talvez haja mesmo espaço para a gente cortar juros no segundo semestre, uma discussão técnica se uma ou duas vezes, mas no geral a gente vai cortar juros nos Estados Unidos. Talvez o ano comece, a gente grite aí um Réveillon, um Feliz Ano Novo, aí por julho e agosto. O Brasil, então, entra numa fase de um idiosincrático ruim, né? A partir ali de abril, maio, quando você primeiro cria aquele crédito extraordinário de 15,8 bilhões no arcabouço, já mostra a fragilidade, depois você traz a revisão para baixo nas metas, aí todo esse tiroteio, o Banco Central criando para si um próprio problema, né? Naquele dissenso que você pode até justificar que era técnico, não era técnico, mas a percepção muito ruim. E aí as críticas aumentam em cima do Banco Central, criamos um problema monetário quando não tinha, o fiscal também já vinha dando sinais de desgaste, o ajuste na receita, e aí veio a tal MP da monetização dos créditos PIS/COFINS, e a coisa de fato ficou muito ruim, né? E aí a gente resulta na pior bolsa entre os mercados mais relevantes, a pior moeda entre os emergentes, a curva de juros disparando. Então, de fato, há muito tempo estamos sofrendo e portanto, não tem muito como ser diferente de um clima meio de enterro, né? Esse é o clima, né? Resgate todo dia nos fundos de ações, nos fundos multimercados, a pessoa física também só vende, o gringo também é vendedor. Então, acho que o clima é muito ruim. Agora, essa é a foto, né? Agora, o que vai ser o filme, que é o que importa, né? Também, você faz grandes fortunas, grandes valorizações, grandes porradas, é justamente quando as coisas estão na bacia das almas, né? Acho que a grande dificuldade, o diagnóstico é esse, né? Mas a gente vê como é que vai daqui para frente, né? Tá. Feirinha, quero te ouvir também. Tá bom. Se eu puder adicionar, eu diria que grande parte desses problemas que o Brasil está enfrentando, se não a totalidade deles, são problemas macro, né? Principalmente. Que no Brasil o macro importa, né? Lembra disso, Salomão? A gente sempre falou sobre isso, né? No Brasil não dá para ignorar o macro, né? Infelizmente não dá para você aplicar, né, a mesma teoria do value investing global e falar, pô, vamos esquecer o macro, vamos aqui olhar só para as empresas, e não dá. Aqui no Brasil as regras mudam o tempo todo, a gente não tem uma inflação baixa, juros baixos como você tem nos Estados Unidos, enfim, acho que o Felipe sempre fala isso, né? Se o Warren Buffett não tivesse nascido nos Estados Unidos, ele não seria o Warren Buffett, né? Então,
no Brasil não dá para ignorar o macro. Agora, olhando as coisas do copo meio cheio, os problemas são principalmente de ordem macro, né? E eu cito 3 problemas, né? O problema óbvio e principal do Brasil é o problema fiscal, que não vai embora, né? Esse problema vai continuar com a gente por um bom tempo ainda. Não me parece que se a gente entrar numa agenda de corte de gastos, que existe um apetite para fazer uma revisão profunda do ponto de vista de corte de gastos. Então, assim, o Brasil vai continuar sofrendo hora e meia com problemas fiscais e crises fiscais que vêm e vão, né? O segundo problema é um problema que a gente não tinha, mas a gente se auto-infligiu recentemente, que é um problema da âncora monetária, né? Depois da última reunião do Banco Central, ficou uma impressão muito ruim no mercado, da divisão dos votos. Agora, né, existe uma pressão política em cima do Banco Central, não existe como é que vai ser o Banco Central a partir de 2025, e isso criou uma desancoragem no mercado que ela é muito perigosa, né? Então, assim, as expectativas de inflação estão completamente desancoradas, né? A gente tem um juro alto, mas que hoje não estão segurando, né? Não está conseguindo segurar a expectativa de inflação do Focus, as implícitas, né, que chegaram a bater quase 6% de inflação implícita no mercado, que é o dobro da meta do Banco Central. Então, você criou um problema do ponto de vista da âncora monetária e a gente ficou, né, com esse problema. Bom, a âncora fiscal o mercado já, né, discutia há muito tempo e agora começou a discutir a âncora monetária também. E o terceiro problema é a interferência nas empresas, né? Seja interferência direta, né, via, enfim, trocas de gestão e coisas do tipo, ou a interferência via aumento de taxação, né? Que eu acho que esse problema ele vai continuar porque ele é muito correlacionado com o problema fiscal, né? No final do dia, o governo vai precisar de mais receita. Para o ano que vem, para fechar a meta, né, para entregar a meta do superávit zero, o governo vai precisar de qualquer coisa entre 50 a 100 bilhões de reais de receitas adicionais, né? Na nossa conta está mais para 100 bilhões, o governo fala em 50, algo aí no meio. Então, assim, você vai precisar continuar a trazer essa agenda de onde, né, virão essas receitas, porque grande parte das receitas que o governo está vendo esse ano são receitas não recorrentes, né? São extraordinárias, então não é algo que você consegue contar para o ano que vem. Então, essa espada em cima das empresas vai continuar porque as empresas são, obviamente, o target fácil e óbvio, né, do governo é sempre ir atrás de, né, aumentar a taxação das empresas. Agora, quando a gente olha um nível abaixo e quando a gente olha para o micro, isso me dá bastante otimismo, né? Então, óbvio, eu falei no começo, não dá para ignorar o macro no Brasil, mas quando você olha a saúde dos balanços das companhias no Brasil, quando você olha o nível de retornos, né, das empresas brasileiras, o nível médio de alavancagem nas empresas na Bolsa, hoje está muito bom, né? Isso não é uma realidade no Brasil, a gente sabe, né, que tem muita empresa ainda passando por dificuldades, mas quando você olha na Bolsa, na média as empresas estão com 2 vezes a alavancagem, né, sobre o EBITDA. Então está bem tranquilo desse ponto de vista. As empresas estão, se você olhar o free cash flow, né, o fluxo de caixa livre, hoje nas ações brasileiras, a Bolsa está com um yield acima de 10%. Então você tem muito valor. As empresas estão pagando muito dividendo, né? Então você olha o dividend yield da Bolsa hoje em 7%, que é o dobro da média histórica, né? A média histórica rodava entre 3 e 4. Então não só a Bolsa está barata, né? E a gente já virou meme, né, de falar isso, porque a gente fala isso há 4 anos, né? Então o pessoal fala, vocês falam isso desde 1500, né? Desde Pedro Álvares Cabral. É verdade, são 4 anos de Bolsa barata. Infelizmente, valuation não é um indicador de timing de mercado, é um péssimo indicador de timing de mercado, mas ele te diz se aquele ativo tem valor ou não. Mas uma coisa que me deixa mais otimista é que não me parece, a Bolsa Brasileira não me parece um value trap, né? Não me parece que está barato, mas é um ativo ruim. Por quê? Porque as empresas estão gerando caixa, elas estão com baixa alavancagem, estão pagando dividendos elevados, estão com retorno sobre capital investido relativamente bom. Então, olhando um pouco mais no detalhe, eu fico otimista com o micro. Agora, de fato, os juros saíram de 2 para 14 quase, agora em 10,5%. O juro real em 2020 estava em 3%, hoje está acima de 6%. Então, de fato, essa espada do macro tem pesado bastante na Bolsa Brasileira. Mas a hora que
né, esse problema macroeconômico de alguma maneira diminuir, né, todo esse impacto, essa espada que está pesando sobre os ativos brasileiros, a gente sabe que a bolsa anda, né, em degrau, né, e essa reprecificação ela é muito rápida. Então você esperar a notícia de que melhorou para depois investir, esse é um grande erro, né, e acho que ano passado é um Finalzinho exemplo do ano, disso. Né? Uhum.